IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. O testemunho que você vai ouvir agora é da irmã Aline, de Curitiba, Paraná. Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a irmã Aline, de Curitiba, estado do Paraná. Eu gostaria de estar contando o testemunho relacionado ao Davi, meu filho, e o livramento que o Senhor deu a ele. Em outubro agora, a gente pegou Covid, o Marlon pegou primeiro, e eu e o Davi pegamos também. Nós estávamos com todas as vacinas em dia, mas mesmo assim a gente acabou pegando. Então a gente levou o Davi no hospital que tem aqui, e ele foi medicado, né? A médica falou para eu ficar tranquila, eu fiquei muito nervosa, mas ela falou que era para eu ficar tranquila, dar a medicação, né, que ela tinha passado, e que eu só tinha que cuidar com a saturação, né, dele, que não podia estar abaixo de 95, né, que é aquele índice de oxigenação, né, no sangue. Então a gente veio para casa, ele ficou bem amoadinho assim, né, mas eu estava sempre cuidando, olhando ali o índice, né, da saturação. Eu tenho um aparelhinho, né, então eu estava controlando. E à noite eu percebi que ele estava um pouco ofegante, um pouco de dificuldade em respirar, com bastante secreção. E eu fui medir e estava abaixo de 95, né? Que é o que a médica falou que não poderia. Eu fiquei muito apavorada, eu falei para o Marlon, vamos voltar para o hospital, porque não pode baixar muito. Porque se baixar muito, começa a dar falta de ar, né? Mas aí o Marlon falou assim, por que você não liga para o pastor Raimundo? Pede para ele fazer oração. Aí eu lembrei que o pastor falou que nesse dia ele tinha culto, então ele não estaria em casa. Mas eu pensei, mas eu vou ligar mesmo assim, vai que eu consigo. E graças a Deus, o irmão me atendeu, retornou para mim, ele e a esposa dele, fizeram oração e Deus entrou com a providência. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que o pastor Raimundo fez a oração, o Davi dormiu e eu fui medir novamente o índice e, para a glória de Deus, já estava em 95, que era o limite ali, né, que a médica falou que até 95 não tinha problema, só se baixasse. Então, esse é o meu testemunho, agradecendo a Deus pelo grande livramento, porque eu percebi mesmo que ele estava com a respiração ofegante, estava assim com dificuldade, né? E quando eu medi, estava abaixo, né? Então eu agradeço muito a Deus pelo grande livramento, né? Não precisou a gente sair correndo de noite com ele no hospital novamente. Deus colocou a mão e a partir daquele dia já foi melhorando, dia após dia. Eu fui olhando sempre a saturação e não baixou mais como tinha acontecido. Eu agradeço muito a Deus pelo grande livramento. Agradeço a Deus também por sempre colocar pessoas boas em meu caminho, pessoas que estão sempre dispostas a me ajudar em oração, né? O pastor Raimundo, sua família já estava orando já no dia anterior, que eu já percebi que o Davi não estava muito bem, já estava desconfiada, né, que ele tinha pego Covid. E o pastor Raimundo, sua família estavam ali já durante a semana, fazendo orações, né, e estando ali junto, né, como uma família. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né, pelo grande livramento e também aproveitando este áudio, contar aos irmãos que o Davi está avançando, né, em relação ao autismo. Ele já está falando bastante coisa, está se alimentando já com alimentos novos que ele não aceitava de nenhuma forma, não comia. Não comia comida salgada, era só biscoito e mamadeira. E isso me deixava muito nervosa, muito ansiosa por saber que a criança depende de uma alimentação saudável. E eu sempre estava pedindo oração aos irmãos e às irmãs. Muitos irmãos e muitas irmãs, eu não vou falar o nome porque às vezes eu posso esquecer de alguém, mas Deus sabe, os irmãos e as irmãs que estavam sempre me ajudando, sempre perguntando pelo Davi, perguntando como que ele estava, se ele estava se desenvolvendo. E, para a glória de Deus, ele já está avançando, falando
já bastante palavras, tentando formar algumas frases. E isso, há alguns meses atrás, era um sonho para mim poder ouvir a voz do Davi. Eu louvo a Deus, também ao pastor Eduardo Santos e sua família, que estiveram aqui agora no meio do ano, nos visitando, nos conhecendo. Também o pastor Eduardo e sua família fizeram oração pelo Davi. E algum tempo depois, o Davi começou a falar e tem falado cada dia mais, cada dia palavrinhas novas e tentando formar algumas frases. Eu louvo a Deus novamente por o Senhor ter colocado pessoas, essa família na minha vida, de todos os irmãos e irmãs que sempre estão orando por nós e pelo Davi, né? Sempre esperando melhoras, né? Em relação ao autismo. Existem muitas coisas ainda que eu estou orando, né, para que Deus venha completar a obra na vida dele. Existem outras áreas, né, que ele tem atraso relacionado a outras crianças que não têm autismo, mas eu creio e confio em Deus, no que Deus fez e o que continuará fazendo. Eu peço aos irmãos e às irmãs que continuem orando por ele, para que eu possa vir a contar mais novidades. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por tudo que ele fez, e aos irmãos que sempre se colocaram na brecha da oração e sempre me ajudando, me dando uma palavra, dizendo que isso ia passar. Então eu louvo muito a Deus e agradeço a todos que sempre têm se colocado na brecha, como eu disse, me ajudando em oração. Esse é o meu testemunho, da irmã Aline, né, como eu já falei no início, do Davi, meu filho, e agradeço novamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.